bem-vindos de volta à nossa conversa. E sim, vai ser um momento de conversa. E eu já disse isso várias vezes aqui neste programa. Apesar de sermos um programa de entretenimento, temos momentos de conversa, porque também precisamos e achamos que faz parte. Todas as famílias angolanas que estão connosco, todas as famílias que não são de Angola, mas que estão connosco também no programa, vão adorar ouvir sobre este livro, como eu disse. E vou começar pelo livro, para apresentar a Ariana Orte Firlanzon. Ela nasceu em Cabo Verde e traz consigo raízes profundas da sua terra, mas também a coragem de quem ousa ir mais além, além das fronteiras geográficas, profissionais e espirituais. Viveu em Portugal, nos Países Baixos, em Suriname e hoje está baseada em Angola, onde continua a transformar todos os lugares por onde passa. Ao longo da sua vida, a Ariana trabalhou em diversas áreas, em vários setores, movida pelo mesmo propósito, servir a cura e o desenvolvimento humano. Na Holanda foi terapeuta e assessora de saúde para pessoas seropositivas, oriundas de países de língua portuguesa, num tempo em que falar sobre SIDA era um tabu profundo. Trabalhou com pais e educadores de crianças consideradas difíceis nas escolas, oferecendo novas perspectivas baseadas na escuta, no amor e na dignidade. Colaborou com o Centro de Equidade do Género, dando voz e espaço às mulheres migrantes no contexto europeu. Se eu vos contar toda a história desta mulher, ficamos aqui muito mais tempo para falar sobre ela. Vou dizer-vos só que hoje, para além de terapeuta, e ela é minha terapeuta também, pessoal, ela é também autora do seu primeiro livro, Todos Precisamos de Cura. Uma extensão do seu coração para o nosso coração, um guia holístico para a transformação pessoal e empresarial. E ela afirma que todos precisamos de cura. Não é, Ariana? Bem-vinda! Obrigada. Estou tão feliz que finalmente vamos falar do livro publicamente, este bebê. Já nasceu. Foi um parto, literalmente um parto, mas está aí. Já teve o lançamento em Portugal e no dia 6 de setembro também teremos o lançamento aqui em Angola. 6 de setembro já. Vai ser um lançamento assim aberto ou mais fechado? Mais As pessoas fechado. vão poder... Vamos ter 2 momentos mais fechados. O lançamento do livro, que vai ser no Espaço Lotus, na Maianga, e no segundo momento vai ser mesmo na Pranangola, ali na urbanização de Nova Vida, em que vamos falar do livro de uma forma mais especial, uma apresentação mais especial. Uau! Mas depois vai estar nas bancas para toda a gente poder comprar. Sim, adquirir o livro e tê-lo. Ele pode ser adquirido online, nas várias plataformas. Tem várias livrarias que estão à venda, principalmente em Portugal, nas principais livrarias. E aqui em Angola, ainda só na Pranangola, e dentro em breve irei informar onde é que as pessoas podem adquirir, mas podem já adquirir na Pranangola. Uau. Se estás aqui é porque alguém em ti reconheceu a verdade de que todos precisamos de cura, seja no corpo, na mente, nas emoções ou na alma. Em algum momento todos somos chamados a parar, olhar para dentro e perguntar: o que está a pedir atenção em mim? O que precisa ser cuidado, acolhido, perdoado, libertado? Nós estamos em momento bom para falarmos sobre isso, não é? Para falarmos sobre a cura. Mas que cura é essa? Se nós tivermos que desmistificar um bocado esta frase, de que cura é que nós estamos a falar? Acabaste mesmo de ler. A cura pode-se dar a nível físico, mental, emocional ou mesmo espiritual. Mas a cura também, neste sentido, é uma transformação que todos nós acabamos por passar no momento. E por isso é que na capa do livro nós vemos uma borboleta, um casulo. Aliás, vemos uma lagarta, um casulo e uma borboleta. E isso significa, é o símbolo da transformação. Todos nós passamos por transformações, além das físicas, que nós conhecemos e estudamos, mas também, num determinado momento, passamos por transformações mentais, emocionais e até mesmo espirituais. Neste momento em que atravessamos tanta coisa difícil, é importante olharmos o que é que está a acontecer connosco, como é que nos estamos a sentir, o medo, a frustração, a raiva, as mágoas. E vemos que, por exemplo, neste momento Angola precisa de cura. Então este livro pode vir a ajudar a percebermos que a cura começa em cada um de nós. Nós só podemos ter uma sociedade livre de dor se começarmos por cada um de nós. E tu sabes disso, nós falamos diversas vezes na rádio. A Ariana comentava comigo na rádio às segundas-feiras, tínhamos o Segundo Acordou na Rádio LAC e falamos diversas vezes sobre essa cura coletiva. E nós geralmente procuramos sempre
do lado de fora, né? Procuramos as soluções do lado de fora e achamos que alguém vai resolver o nosso problema. Sim, há instituições, há realmente este dever de resolver alguns problemas, mas e o nosso problema, com a nossa própria mente, com as nossas emoções? Será que começa com outro ou começa connosco? E depois, se cada um de nós fizer o processo de cura, não será mais fácil todos juntos estarmos curados? Precisamente. Essa é uma excelente reflexão, o que tu acabaste de dizer. Nós procuramos sempre e fomos educados a procurar soluções fora de nós. Procuramos no médico, no psicólogo, no padre, no pastor, nos familiares e esquecemos que dentro de nós também existe algo que tem as respostas. Todas as questões, todas as respostas que precisamos está dentro de nós. Só que, hoje em dia, nós não temos tempo para fazer uma coisa que é extremamente importante. Primeiro, nos conhecermos a nós mesmos. O autoconhecimento é extremamente importante. E o segundo ponto é pararmos para nos ouvirmos, para refletirmos e percebermos quem somos. O que é que estamos a sentir? Porquê é que temos determinadas dores? Porquê é que temos determinadas frustrações? Porquê é que não gostamos do outro? Ok? Então, muitas das vezes são dores atuais, mas também são dores que já vêm de gerações passadas, da linhagem dos nossos ancestrais e que perpetua-se até alguém ter a coragem, assumir a responsabilidade desse processo de cura. E o livro trata-se também. Alguém tem que começar, disso. né? E o interessante é que nós, é importante nós dizermos isto aqui, nós somos um povo que vem de um histórico de muitas mazelas, né? De muita mágoa, de muita dor, de muito ódio. Nós vimos todos juntos da escravatura, né? Fomos escravizados, é um povo que foi escravizado. Depois, um povo que viveu uma guerra civil muito longa, que deixou muitos traumas, muitas dores e que hoje está na nossa hora, de alguma forma, de nós darmos essa viragem. Temos que virar essas chaves, temos que começar a olhar para um outro lado. Já vivemos toda esta parte, já vivemos, já aprendemos, devemos ter aprendido algumas lições, mas temos que continuar o nosso processo e alguém tem que começá-lo. Mas vês, por exemplo, que muitas das crianças, dos jovens desta geração, não passaram pela escravatura, não passaram pela colonização, não passaram pela guerra civil. No entanto, eles carregam no seu DNA dores e sofrimento. Isso quer dizer que a cura não é algo só de agora, é algo que vem na nossa linhagem, no nosso sangue. Coisas que nós não percebemos, comportamentos que nós temos, que não sabemos de onde vêm e que vêm dos nossos ancestrais. Então é preciso ter essa consciência e ter coragem para enfrentar as nossas sombras e começarmos neste processo de cura. Uau. Vou abrir a conversa para os nossos outros dois convidados muito especiais. Já falei sobre Domingos Aleluia. Eu adoro o sorriso do Eduardo. Eu chamo Eduardo Domingos Aleluia Pepe, que é presidente da Federação das Famílias para a Paz Mundial. Bem-vindo! Muito obrigado pelos aplausos. Sejam muito bem encontrados. Obrigada, Eduardo. José Calembe, que é presidente da USP Angola. Bem-vindo. Obrigado, Dupla. Obrigado por ter vindo. Vocês vão ouvir aqui presidente, embaixador, embaixadora. Eu e a Ariana somos embaixadoras para a paz também. E estamos aqui, de alguma forma, também com esta asinha estendida, porque vivemos tempos delicados, vou usar essa palavra, para não ferir nenhuma suscetibilidade, ninguém. Nós vivemos tempos delicados e nós temos que apelar àquilo que nós podemos apelar. E no meu caso, a paz. A paz nos corações, em primeiro lugar. A paz começa dentro de nós. A paz que entende que nenhum conflito, nenhuma guerra resolve os nossos problemas. É essa paz que eu estou a falar. A paz que começa conosco. Não é? Domingos, aleluia. Sem dúvidas. E a introdução da doutora Ariana, da embaixadora Ariana, tanto quanto a linha que a embaixadora Dikla levou para trazer a abordagem da doutora Ariana relativamente ao livro, remeteu uma reflexão de uma filosofia havaiana do Ho'oponopono. Pois muitas vezes nós, por vivermos situações difíceis, procuramos acusar os outros, ver como que o problema fosse causado por uma outra pessoa. Mas essa filosofia diz que não. Todos nós, de uma certa forma, nessa onda cósmica, fizemos parte
de um problema, ou seja, somos parte de uma responsabilidade de uma situação que se vive a um dado momento. Então, por exemplo, nós às vezes assistimos um acidente e perguntamos-nos, mas por que eu tive que ver isso? O Dr. Yulen, ele diz que, de certa forma, nós estamos ligados com aquele acontecimento, porque senão nós não estaríamos a ver. Então, a filosofia do Ho'oponopono diz que sempre que tivermos numa situação ou tivermos a nos sentir num momento de infortúnio, nós podemos aplicar as quatro palavras, entre as quais... São palavras repetidas Sim. por várias gerações ao longo de muitos anos e que são palavras que nos curam, né? Que também nos curam. Quais são essas palavras, Eduardo? Ho'oponopono, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Por todas as situações que nós tivemos a viver. E já ter dito aqui que, na verdade, a paz não está numa outra pessoa. A paz deve começar de mim. Como é que nós estamos a viver? Como é que estão as famílias? Como é que estamos entre irmãos? E etc. Então, nós não podemos ir buscar a paz do outro. Ela deve começar a partir do momento que eu tenho consciência da situação que estou a viver, não acusando o outro, dizer que eu sou parte e devo, de certa forma, dar um contributo para que esta paz, que parte de mim, alcance o outro. Ou seja, a autorresponsabilidade. Eu sei que é um conceito que, se calhar, em alguns contextos, um bocado difícil de entender, e eu também, a primeira vez que ouvi falar sobre essa ferramenta poderosa que é o Ho'oponopono, eu não estava a perceber muito bem, foi a Ariana que me falou sobre o Ho'oponopono, e eu não estava a perceber muito bem como é que eu ia dizer sinto muito, por exemplo, uma pessoa que me fez mal, né? Uma pessoa fez mal, e eu é que vou dizer sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu não percebia. Até depois encontrar esse conceito numa outra perspectiva, em que eu digo sinto muito, e eu sinto muito, por exemplo, eu sinto muito neste momento que tu estejas a passar pelo que estás a passar, e agora estou a falar para ti, vou mesmo a tratar-te por tu, que estás do outro lado. Eu sinto muito, perdoa-me por não poder fazer mais para te ajudar, perdoa-me por não poder te alcançar neste momento. Eu te amo porque tu és um ser humano belo, lindo, próspero, que nasceu para brilhar. E sou grata por ter a oportunidade de estar aqui a viver contigo neste momento do espaço e do tempo. Sou grata pela tua vida, pela tua existência. Então começou a mudar a minha forma de olhar para o Ho'oponopono e agora eu consigo adequar a quase todas as circunstâncias. Conseguimos usar agora, José Calembe, no momento em que estamos a viver? Conseguimos sim, porque todos nós somos responsáveis pelo estabelecimento e pela manutenção da paz. Não depende apenas de sonhar com paz, mas nós precisamos conhecer os princípios universais da paz e, através destes, cada um de nós, não importa o seu extrato social, o seu nível acadêmico, e por assim dizer, vai contribuir de alguma forma para a paz. E esses princípios são apenas dois, muito simples. O primeiro é a unidade mente e corpo, o alinhamento entre a mente e o corpo na prioridade correta. Esta é a essência da bondade. E o segundo princípio é a harmonia homem e mulher, que é a essência do amor. Uau. Agora a minha pergunta é, como? Como é que nós, e agora a pergunta vai ser mesmo provocadora, para nós, onde nós estamos a viver neste país, a Ariana é de Cabo Verde, mas tem aqui uma costela angolana gigantesca. Vocês são angolanos, eu sou angolana, vocês maioritariamente são angolanos. Como é que nós podemos usar os conceitos universais da paz? Como é que nós podemos hoje usar ferramentas como o Ho'oponopono, como a meditação, como a oração, para podermos fazer parte do caminho de volta para essa paz que todos queremos? Porque, no fundo, todos queremos paz. Todos queremos viver em paz. Como é que fazemos isso, Ariana? Isto são princípios universais. Ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém quer ser infeliz. Independentemente de onde é que tu nasceste, tu queres ser feliz. Só que não nos ensinam, não nos explicam que tudo começa dentro de nós.
Imagina só, uma das coisas que falaste, por exemplo, a oração. A oração é super poderosa. Não esta oração religiosa, mas a oração da conexão com algo maior do que nós. Está cientificamente provado, já podemos dizer isso. Está cientificamente provado que a oração, o ato de orar, e não estamos a entender a oração dentro de um contexto específico de uma religião, mas o ato de orar, de evocar algo que nós acreditemos seja superior, seja o nome que nós dermos, realmente ativa em nós, nas nossas células, uma determinada reação. Sabiam? Está cientificamente provado, isso é ciência. E entre elas o sentimento, o sentido de paz, de tranquilidade. Isso é um. E segundo é nós termos a capacidade de parar mesmo e analisar o que é que eu estou a fazer, como é que tem sido o meu comportamento. Porque se eu quiser estar bem, se eu quiser estar em paz e se eu não reagir a situações controversas, a tumultos, a conflitos, se eu estiver sossegada dentro de mim, eu não tenho hipótese de haver guerra e conflitos, porque eu escolho em estar bem, eu escolho em estar equilibrada, eu escolho em que o meu meio ambiente seja de tranquilidade e isso começa em mim. Agora imagina, a sociedade é constituída por indivíduos. Cada um de nós pode contribuir, pelo menos em não provocar a desarmonia. Eu não estou aqui a fazer julgamentos, não estou aqui a resolver um problema social, porque ele é complexo. Eu estou a dizer qual é o contributo que cada um de nós pode ter neste barulho imenso, porque é um barulho, ok? E é o silêncio, é a reflexão, é a oração, é o recolhimento. Se for necessário ficar, sim, em casa para proteger as nossas próprias vidas, a integridade física nossa, dos nossos familiares, dos nossos filhos, ok? Só aí já estamos a dar um grande contributo. Não vamos conseguir resolver os problemas do país, do mundo, de uma só vez. Mas podemos começar em nós e dentro das nossas casas. Um de cada vez. E eu sei que agora vêm vários pensamentos ao mesmo tempo, vamos analisando em função das circunstâncias, vamos olhando, mas isto, mas e aquilo, mas. Calma. Depois de um breve intervalo, voltamos à conversa. Vamos ouvir também José Calembi, Domingos, aleluia. É um até já. Voltem connosco. Volta, os intervalos são curtinhos porque nós temos pressa de voltar e estar aqui convosco. Aos domingos, às 14h30, das 14h30 às 17h30. Antes de continuarmos essa conversa, eu queria só dizer que, apesar de ter plena consciência do que nós estamos a viver e do que nós temos estado a viver, hoje eu especificamente, Dicla, não quero tomar nenhum lado, não quero falar sobre este tema. É um tema muito complexo, muito delicado, que exige, na minha opinião, as pessoas têm que estar balizadas para falar sobre isso. Como um ser humano, a única coisa que eu tenho que dizer aqui hoje é que vamos plantar o amor e a paz nos nossos corações. Por isso estamos a ter essa conversa. Nós chamamos os nossos convidados especiais para, através da arte, através da comunicação, passarmos essa mensagem. E é isso que eu ia deixar aqui também, essa nota. Claro, é muito bom dizermos isso. Eduardo, como é que nós fazemos em tempos de tensão, em tempos delicados, em tempos de falta, em tempos onde nós precisamos, de alguma forma, demonstrar isso? Como é que um ser humano deve fazer, dentro dos princípios universais da paz? Precisamos ter consciência de todas as circunstâncias, todos os momentos que nós estamos a viver. Ao tomarmos consciência da situação que estamos a viver, nós podemos tomar uma posição. E essa posição, normalmente, deve ser coletiva. Deixa-me só voltar. E quando falamos da questão da meditação, da oração, do recolhimento pessoal, eu lembrei-me da Mãe da Paz, a doutora Hak Chan Moon, cofundadora da Federação das Famílias para a Paz Mundial. Ela criou aquilo que chamam salas Chonchuon. As salas Chonchuon, criadas na Coreia, agora com extensão em todo o mundo, são lugares de recolha onde pessoas de vários estratos, várias religiões, pessoas de consciências se recolhem, ficam naquele lugar e fazem uma oração de ressonância para uma paz cósmica. Porque é consciente, todos nós temos desejo de nos tornarmos felizes. A felicidade é alcançada quando o desejo que nós almejamos é realizado.
Só que, infelizmente, às vezes, muitas pessoas confundem a palavra desejo por outras coisas. E então, aquilo que nós almejamos realizar não se realiza. É aí que nós precisamos, nessa questão da recolha. Aqueles que estão mais conscientes do que os outros, eles são recolhidos, e aí na sala de Chonchuon eles realizam uma oração de ressonância para mobilizarem a ancestralidade, de modos a trazer a paz. Nós vemos isso em algumas sociedades, né? Eu não estou certa do país em que isso aconteceu, talvez a Ariana saiba, mas houve uma altura em que se vivia um momento delicado num determinado país, e se não me engano é na Ásia, e houve uma grande massa de pessoas que saiu à rua para meditar. Juntos, todos juntos. Lembras desse episódio? Sim. No Pranic Healing nós também fazemos isso, que é a oração, aliás, a meditação dos corações gêmeos, que é uma vibração. O que é que vários mestres e pessoas desenvolvidas espiritualmente dizem? Se nós todos nos juntássemos coletivamente e orássemos ou meditássemos, a vibração que é emitida naquele momento, ela traz cura, traz paz. A esfera muda, a esfera onde há ódio, guerra, rancor, vingança, simplesmente se dissolve. É a força, essa é o que o Domingos acabou de dizer agora. É uma energia, uma onda, uma frequência magnética que muda o estado de espírito de guerra para paz. A capacidade que nós temos e que muitas vezes não sabemos, não é? Hoje, se calhar, muitos telespectadores estão a ouvir falar destas expressões, energia, onda cósmica, e devem estar muitos ainda dentro do tabu do que isso significa, mas é muito importante nós dizermos aqui que nós somos energia. Eu acredito piamente que nós somos energia. E acredito também que nós temos a capacidade de acessar diferentes frequências. Aliás, nós estamos, como povo, como sociedade, a viver uma frequência específica. Sente-se no ar. Não sentem? 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 Plateia Deeper. Não há uma frequência específica no ar, não vamos nomeá-la, mas há uma frequência no ar. E essa frequência vai mudando. Também há alturas que nós estamos aqui no programa, estamos todos imbuídos de uma frequência muito alegre, muito bem disposta. Ou seja, somos energia. E se somos energia, temos um campo magnético à nossa volta. Se nos juntarmos, assim como nos juntamos, muitas vezes com outros propósitos, imaginem todos os angolanos, ou quase todos é muito difícil, juntarmos-nos para orarmos, para meditarmos, para trazermos essa energia boa para Angola. Vocês acham, sentem no vosso coração, que vai ou não vai mudar nada no que nós vivemos e sentimos? O que é que vocês sentem, plateia Dipa? Muda ou não muda? Lembram-se quando nós aqui fazemos energia positiva, fizemos de outra vez energia positiva? Vamos fazer energia positiva para a nossa Angola. Energia boa que vem dos nossos corações, que emana dos nossos corações, que querem paz, que querem vida. Queremos angolanos vivos, ativos. Queremos-vos aqui. Vocês são importantes. Se nunca ninguém vos disse isso, angolanos, vocês são importantes. Seja quem for, em que função estiver. Ou com função nenhuma. Acredita, uma pessoa com função nenhuma. Nós olhamos e dizemos, não tem trabalho. Mas tem. Tem sim um poder grande. Tem um valor enorme. Vocês são importantes. Por isso é que estamos a falar sobre esse tema. Por isso é que estamos a apelar a essa paz nos vossos corações. Queremos-vos bem e felizes. E sim, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Eu tenho fé que nós vamos conseguir. Vamos. Muitas lições, né? Muitas lições. E se calhar olhamos agora também para essa perspectiva. O que é que nós aprendemos da adversidade? O que é que nós aprendemos dos momentos mais tenebrosos, mais medonhos, mais assustadores? O que é que nós temos aprendido? Temos aprendido lições, José Calembe? Sim, realmente aprendemos. Mas antes de eu continuar a responder a respeito, gostava de voltar à questão do Chonchuon. Eu estive recentemente na Coreia. Tive em algumas sessões lá no Chonchuon. Aquilo era uma sala com mais de 7.000 pessoas, com pessoas de diferentes religiões, budistas, confucionistas, cristãos protestantes, católicos, até pessoas do Vaticano. Era algo extraordinário. E todos a orar pela paz mundial. Aquilo era muita energia boa. Aquilo nem é giga, não é frequência, gigafrequência, é atofrequência, acima de terafrequência.
Então, nós aprendemos sim. Geralmente, quando acontecem coisas do gênero, é um alarme de que cada um de nós precisa olhar para si. Eu estava a acompanhar os que me precederam a falar de consciência. O que nós devemos agora começar a desenvolver é a autoconsciência. Nós precisamos entender que nós existimos. Eu sou um ser com imagem divina, com imagem humana, sou um ser humano único, eterno, para me tornar absoluto. E também sou um ser ambiente. Quando eu tenho essa autoconsciência, como um ser com imagem divina, um ser humano e um ser ambiente, eu estou em altura de exercer a minha consciência social, em que eu olho para o próximo também como uma extensão de mim. Um ser também com imagem divina, com imagem humana e um ser ambiente. Eu nunca vou maltratar essa pessoa. Seja quem for o próximo, né? Seja quem for o próximo. Está vendo? E a partir desse ponto de vista, nós estamos a criar as primeiras bases para a paz. Criamos o primeiro átomo da paz, a primeira molécula da paz. E depois podemos ter um indivíduo, a família, a sociedade, até alcançar o nível mundial. Mas cada um de nós é responsável por construir essa paz. Estamos a passar fome, estamos sem roupa, estamos sem o que precisamos, basicamente. Mas isso só são consequências. Esses são assuntos fenomenológicos. A essência está em nós. Por isso é que se diz que a paz começa de nós. Então temos que voltar para cada um de nós. Nós podemos dizer assim, ok, eu estou com fome, não tenho sardinha, não tenho pão. Mas isso é só fenômeno. Se todos nós começarmos a trabalhar nisso, nós vamos alcançar a paz rapidamente. Não importa quem está embaixo, ou em cima, ou à direita, ou à esquerda, ou atrás. Se nós estudarmos a historiografia de todos os povos, vamos descobrir que todos tiveram o mesmo caminho. Até o próprio desenvolvimento da história é universal. Agora, se nós olharmos apenas para 100 anos, para 20 anos, não conseguimos reconhecer. Mas se nós olharmos para a história de forma historiográfica, vamos chegar à conclusão que isso é absolutamente verdade. Somos um, né? Acho que é um conceito também que nós devemos deixar aqui bem claro. Somos um. Não importa onde nós estamos, que função desempenhamos, que título tenhamos, se somos doutores, PhDs, se somos um operário, um funcionário, se não temos trabalho, somos um mesmo. O que um faz afeta os outros. Não tem como. O que nós fazemos em Angola afeta o Japão. Agora, eles podem ou não ter consciência disso. Às vezes nós não temos consciência do que é feito lá fora, nos afeta aqui. Afeta. Por isso é que é tão importante, por isso é que nos noticiários nós passamos notícias de outros países. Senão, nós ficamos só aqui com o que acontece em Angola e estava tudo bem. Ou o que acontece em Luanda, que às vezes dá a impressão que Luanda é Angola. E o que acontece em Luanda não está a representar o país inteiro. Nós temos que desluandizar a Angola. Angola é um país soberano há 50 anos que tem agora 21 províncias. Então, nós temos aqui muita comunidade a ser representada. Temos que olhar também para isso nesse sentido. Somos um, não é? Agora eu ia perguntar qual é a parte do livro. Todos precisamos de cura, que é o que nós decidimos nomear aqui a nossa conversa de hoje. Qual é a parte do livro, a parte dessa cura, cada um de vocês gostava de deixar aqui para os corações de todos que nos veem, nos invente? Qual é? Ariana, queres começar tu? Olha, o livro fala de cura, não é só de dor, não estamos a falar de dor física, mas uma das partes que eu gostaria de trazer aqui para contribuir é precisamente a cura empresarial, a cura institucional, que é extremamente importante. Quando os líderes de uma organização, de uma instituição, de um país têm consciência, eles são preocupados não só com eles mesmos, mas com o todo. Porque os representantes, as pessoas que estão no terreno, as pessoas que estão nas organizações, nas empresas, naquele país, elas são o espelho do top, são o espelho da liderança. Então, se alguma coisa não está a correr bem, a nível da base, nós devemos parar e pensar se o top está a funcionar bem.
ok? Então, todos precisamos de cura. Há uma parte, um capítulo que eu dedico precisamente às empresas, às organizações, e no meu trabalho como assessora, eu trabalho com líderes, faço coaching de líderes para que eles tenham essa consciência. Não se trata só de ter sucesso financeiro, de atingir objetivos, mas trata-se de que cada organização, cada empresa deve ter um propósito, deve ter uma alma. Porque empresas que não têm alma, que não têm um propósito, elas têm um lucro temporário, imediato, não a longo prazo. Não é consistente. Não é consistente. E quando nós paramos para ver o todo, não é? De uma forma holística, nós vamos levar em conta aqueles que são mais vulneráveis. Então é preciso que haja cada vez mais líderes com uma consciência espiritual. E por isso também eles precisam ler o livro. Todos precisamos de cura. E por isso eles também, breve, e principalmente eles nas precisam de bancas cura. de Angola. As vossas frases finais, já estamos no finalzinho. Muito obrigado. Eu refletiria aqui a cura para a família, os pais. Dizer que os pais são a fonte de cura para os filhos. E se dentro do casal não houver harmonia, não haver aquela harmonia que lhes uniu no início, isso pode trazer consequências que por vezes nós não vemos agora, mas vamos notá-las amanhã. Vamos ver um filho que não percebe da matéria que o professor está a passar, de um filho conflituoso, de um filho que traz problemas, e muitas vezes nós queremos acusar um ao outro. Então, o que eu gostava de deixar era para que nós, os homens, reconhecêssemos mais as mulheres que nós temos e, consequentemente, as mulheres, os homens, elogiarem. Às vezes, nos atemos apenas às falhas que nós cometemos. Mas se nós esquecermos um pouquinho e tomarmos conta da qualidade que cada um de nós tem no lar, penso que isso poderá trazer uma cura enorme dentro da família. Cura nas famílias, diz o Domingos Aleluia, Pepe, Eduardo, como eu chamo, presidente da Federação das Famílias para a Paz Mundial. José Calembe, já para fechar, presidente da UESP Angola, da qual fazemos todos parte. Ok, obrigado. Dizem que o amor é surdo, cego e burro. Mas não. O amor precisa ser treinado. E é no amor verdadeiro onde existem todos os elementos para a cura, para o estabelecimento da paz. Então, esse amor deve ser verdadeiro, belo e por assim dizer. Então, nós na UESP temos trabalhado em ajudar as pessoas a desenvolverem esse amor verdadeiro, que seja responsável, íntegro, servidor e empático. E nós estamos dispostos a partilhar essas ferramentas com as organizações não governamentais, as organizações baseadas na fé. Como é que eles entram em contato com a UESP Angola, José Calembe? Como é que fazemos? Temos as páginas sociais da UESP Angola? Eles podem visitar o nosso website www.uespangola.org. Podem escrever para nós a partir do geral@uespangola.org. Eles podem ligar para os terminais 927 76 24 28 e ainda 924 000 808. Obrigada. E nós respondemos prontamente. Vou agradecer muito a Obrigado. vossa presença. Amei ter-vos aqui. Ariana, Eduardo, José Calembe. Estamos a precisar dessa lufada de ar fresco, desse calmante assim para o nosso coração. Faz bem também, temos momentos assim. Não é só euforia, alegria, como vamos ter daqui a bocado com Dada 2 aqui no palco. Temos momentos também assim de pensarmos para dentro de nós. E eu estava a dizer que todos contam, que todos importam.